Então, as estratégias. Alguma vez você já falou assim, nunca mais piso nesse lugar, porque já você foi mal atendido? É, isso acontece, mais comum do que a gente imagina, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça com a Nova Tech, com a empresa que a gente está trabalhando, né? Segundo a Microsoft, uma pesquisa que eles fizeram, 79% dos consumidores no Brasil já desistiam de fazer negócios com uma empresa por conta de uma má experiência no atendimento. E essa é uma pesquisa que abrange multicanais, né, em vários países, e no Brasil chegou a esse resultado, 79%. E esse mesmo relatório fala que 85% dos clientes do Brasil têm uma visão mais favorável das empresas que respondem elogios, perguntas, reclamações, e que tem um envolvimento, né, com a empresa. No Brasil, nos Estados Unidos, para ter uma ideia, esse número aí de pessoas que ficam contentes, têm uma visão favorável da empresa por causa das respostas, é 50%. Então, no Brasil, isso tem um peso muito maior, né? A gente responder de forma agradável ao cliente tem um peso muito maior na imagem que a pessoa tem da empresa, né? É, ainda falando sobre isso, né, sobre essa questão de atendimento, esse estudo fala que os brasileiros se sentem mais frustrados com o atendimento quando eles não conseguem resolver os problemas ou encontrar informações para ajudá-los. 32% dos brasileiros sentem assim. Eles também se sentem mais frustrados, 24% deles se sentem mais frustrados quando precisam entrar em contato várias vezes com a empresa para resolver o mesmo problema. Então, a pessoa tem expectativa de que ela vai entrar em contato uma vez e vai sair com o problema resolvido. E também se sentem frustrados quando são transferidos várias vezes para vários agentes. A gente fica assim, né? Fica chateado. Ah, não, não é comigo, vou transferir. Não, não é comigo. Então a pessoa quer resolver de forma rápida, né? Então, nós precisamos tratar bem disso, né? Segundo uma empresa chamada Movidesk, que é especialista em atendimento ao cliente, eles vendem ferramentas e treinamentos a respeito disso, né? Eles falam a respeito das melhores estratégias de atendimento ao cliente. Então, eles citam ali que esses quatro aqui são os quatro pilares de um bom atendimento, principalmente ali por teleatendimento, por telefone, e por WhatsApp, chat, enfim. E eles citam ali como que os quatro são importantes, independente da sequência, mas os quatro são importantes. Não tem um mais importante que o outro nessa questão aqui. Aí vocês já vão entender o porquê. Então, o primeiro que eles comentam aí é a questão da empatia, né? Por quê? A empatia é se colocar no lugar do cliente, se colocar do lado do cliente, sentir como ele sente o problema, né? É, e se esforçar, ter dedicação para resolver, né? Entender como se o problema fosse seu, né? Então precisamos demonstrar isso, olhar para o cliente como se o problema fosse nosso e tentar resolver. É interessante que nesse ponto aqui, quem já precisou entrar em contato com o Nubank sabe do que a gente está falando, né? Porque o Nubank ele trabalha é, é, com essa ideia de tratar o cliente, todos os atendentes têm que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado, resolver cada problema como se fosse seu. Então, isso é respeito, né? Então, quando a gente trata dessa forma, trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, a empatia, cordialidade, né? É falar com jeito, é dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana, né? Perguntar, e aí, tudo bem? Esse tipo de conversa sai daquela coisa engessada do chat, do teleatendimento, para uma coisa mais pessoal, mais cordial, né? E aí a sugestão dessa empresa, Movidesk, é interessante, que é a mesma sugestão para o telefone, que é o seguinte: sorri quando você estiver digitando, quando você estiver falando com a pessoa. Porque no telefone, por exemplo, a pessoa consegue sentir na sua voz que você está sorrindo. E se você sorrir quando você estiver conversando pelo WhatsApp aí com a pessoa vai se sentir bem também, porque você vai usar palavras e vai falar de maneira, vai formular frases de maneira mais agradável, mais cordial. Então, isso aí é bastante importante, né? Ela vai sentir que você está disposto a ajudar. Então, se o cliente sente isso,
ele é um cliente que fica satisfeito. O segundo ponto que eles mostram aí é a questão da agilidade, né? Porque, como nós vimos, a pessoa quer uma resposta rápida. Nesse ponto, o Chat Pro está nos ajudando. Por quê? Porque a pessoa entrou em contato, ela já tem uma resposta pronta, né? Ela tem um atendimento, mesmo que automático, mas tem um atendimento pronto. Ele é frio, né? Porque ele é automático, mas a pessoa já consegue transmitir um pouco das informações que ela precisa. E aí, quando ela passa essas informações, a gente já tem alguma coisa que a gente já sabe, né? E aí isso dá agilidade para a gente consegue falar de coisas aí que a gente tem, né? Já tem, por exemplo, a gente já tem algumas informações, quem é o cliente, talvez tenha o número do equipamento, talvez por um histórico de atendimento a gente já saiba qual que é o equipamento do cliente, coisas que a gente vai precisar perguntar menos para ele. Quanto menos coisa a gente perguntar, é melhor. Se antecipa, né? Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. E essa questão de ser ágil é o primeiro atendimento ali. É lógico que às vezes vai ser necessário você falar para o cliente que você vai precisar de um tempo para resolver o problema dele. E aí a gente precisa informar isso, que ele vai ter que esperar. Então, ser ágil não quer dizer que você vai resolver tudo na mesma hora, mas sim que você vai dar uma pronta resposta para o cliente e não deixá-lo esperando. O outro ponto é o conhecimento técnico, né? Porque, como eles disseram, não adianta eu ser cordial, ter empatia, me colocar do lado do cliente, atender com agilidade, mas não saber do que eu estou falando, não saber do equipamento, não saber do que se trata, o que está acontecendo ali na empresa, como que é o atendimento técnico, quando que o técnico vai. Então, eu preciso me municiar dessas informações para poder ter o conhecimento, para poder transmitir essa credibilidade. Se eu não tiver esse conhecimento técnico, né, não quer dizer que nós ali, atendentes ali da área administrativa, temos que saber o que os técnicos sabem, não é isso. Mas da nossa parte a gente tem que saber. E os técnicos, quando transmitir a informação para eles, eles têm que saber. Nós temos que dar soluções para o cliente. E isso não pode, se eu não sei alguma coisa, não pode transparecer ali que eu estou em dúvida, né? Se eu não sei, é melhor eu dizer, olha, eu vou consultar essa informação, você vai ter que aguardar um instante, ou aguardar um momento, ou aguardar algumas horas, e após tal horário eu retorno com a informação. É melhor que a gente faça isso do que transparecer ali no momento do atendimento que a gente não sabe do que está falando. E, por último, tem que ter um bom produto, um bom serviço. Não adianta nada ser empático, cordial, atender rápido, saber do que está falando, mas na hora lá a máquina não funciona, o técnico não resolve, o toner dá problema. Então tem que ter um bom produto, tem que ter um bom serviço para que o atendimento que feche, né? Esses 4 pilares aí, feche o atendimento de excelência. E nós confiamos bastante no serviço, no produto que nós temos aqui na empresa, e isso vai nos ajudar, né, a demonstrar os outros pilares aí do atendimento com excelência.